Olá, meu nome é Andréa de Souza Soares Lino, sou recém-graduada em Serviço Social pela Universidade Sênior-Fametro. Quero cumprimentar a todos que estão participando deste evento. Quero agradecer ao Intrans pela oportunidade de poder apresentar o meu artigo, que tem como tema Importunação Sexual, desvelando a violência contra a mulher no transporte coletivo na cidade de Manaus. Como eu já me apresentei, meu nome é Andréa de Souza Soares Lino, graduada em Serviço Social pela Fametro. Laurizana Camargo, orientadora, professora mestre pela UFAM. Introdução. A pesquisa apresenta relatos de experiências de mulheres que presenciaram e vivenciaram a importunação sexual dentro dos coletivos. Em um momento em que índices de denúncia de violência contra a mulher têm sido tão expressivos, quando este artigo foi defendido, ainda não existia a Lei Municipal 2646 de 2020. Agora as mulheres ganharam mais um mecanismo de proteção e defesa contra a importunação sexual. Este artigo foi defendido no dia 26 de 11 de 2019, na Faculdade Fametro, com o intuito de aprovação e obtenção de nota no curso de Serviço Social. O objetivo geral foi de conhecer os índices de importunação sexual contra a mulher dentro do transporte coletivo na cidade de Manaus. Os objetivos específicos, um foi de relatar qual a compreensão que as usuárias do transporte coletivo da cidade de Manaus têm acerca da importunação sexual. 2. Descrever quais as contribuições da legislação em vigor na proteção da mulher contra a importunação sexual no transporte coletivo. E o 3. Destacar as possibilidades de intervenção do serviço social como mecanismo de defesa contra a importunação sexual. Motivação. O que me levou a esta pesquisa foi através de várias denúncias de mulheres que foram às mídias sociais e foram noticiadas na televisão e em outros meios de comunicações que foram vítimas de importunação sexual em outros estados e inclusive em Manaus. A relevância acadêmica se dá por ser um tema conhecido por grande parte da população e mesmo assim é notório a falta de divulgação sobre este crime sexual. A relevância social e profissional se dá que as mulheres não estão tendo seu direito respeitados, uma vez que existem leis. No entanto, grande parte da maioria das mulheres desconhecem as mesmas, como as leis federal 13.718 de 2018, a lei estadual 4.784 de 2019 e a mais atual, lei municipal 2.646 de 2020, todas com finalidade de proteger as mulheres dentro dos coletivos. E sendo que na medida em que a divulgação das leis contra esse tipo de abuso sexual é uma temática que faz parte da atuação do assistente social enquanto agente disseminador de direito. Procedimentos metodológicos. A pesquisa foi tipo bibliográfica e campo. Locus, na linha 640, operada pelo Grupo Eucatu, delimitada na empresa Rondônia Transportes Limitada. Sujeitos, 60 usuários do transporte coletivo. Instrumentos, formulário e observação participativa. A abordagem foi a quantitativa. A empresa foi escolhida devido a ser a única empresa que abriu a possibilidade da pesquisa acontecer junto com a orientação da assistente social da empresa. A linha foi escolhida devido a ser uma grande linha coletora de usuários nos horários de pico, sendo assim possibilitando a facilidade de se conseguir mais entrevistas com as mulheres. A viagem se deu no início às 9h30 da manhã e terminou às 11 horas da manhã, saindo do T4, Zona Leste, e terminando dando a volta todo o seu percurso no T3, na Zona Norte da cidade de Manaus. Nesta viagem, segundo a contabilidade da cobradora do coletivo, houve 150 passagens e essas passagens foi obtida 60 entrevistas com mulheres deste coletivo. Foram entrevistadas mulheres de 18 a 60 anos. Todas tiveram oportunidade e liberdade de se expressar. Conceituando a violência. Segundo Teles e Mello, com o avanço da história, a violência tem se apresentado de muitas formas, como física, moral, patrimonial, sexual e psicológica.
Hoje ela se apresenta de uma forma muito contundente. Não existe mais somente a física, mas a violência se caracteriza com dominação de um sobre o outro, de nação sobre nação, de querer diminuir o outro, de querer impedir o outro de se expressar e tomar suas próprias decisões. A violência contra a mulher é uma questão de gênero. Segundo Morgado, a questão de gênero está ligada a uma situação de afirmação do homem em um modelo familiar patriarcal. Importunação sexual no transporte público coletivo. A importunação sexual, segundo a Lei nº 13.718/2018, é a prática contra alguém, sem sua nuance, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a sua própria lascívia e a de terceiros. Essa lei de importunação, ela foi criada em pleno fervor de movimentos e manifestações em vários estados devido às várias denúncias de violência sexual dentro do transporte. E desde então, tem se criado vários mecanismos e outras políticas de proteção à mulher dentro do transporte coletivo. Podemos citar o Botão Nina, um aplicativo que existe no estado de Fortaleza, o Disque Denúncia 190, 180, Certo Senat em São Paulo, com os treinamentos para os motoristas saberem como lidar com a importunação sexual. Em Manaus, a Lei Estadual 4.784 de 2019 e a Lei Municipal mais atual 2.646 de 2020. As possibilidades de atuação do serviço social contra a importunação sexual nos transportes coletivos. Bem, o assistente social está qualificado e ele tem todo um destaque que possibilita ações de intervir até mesmo na importunação sexual dentro do transporte público. O assistente social tem uma importância dos mais diversos campos e em sua atuação tem deveres até mesmo nas áreas privadas. Nesse momento em que ocorrem tantos desmontes nas políticas públicas, o serviço social tem cada vez mais perdido espaço no campo profissional. E sendo dessa forma, o serviço social tem que se recolocar em outros mercados de trabalho. Segundo Lima, é possível acreditar que estas novas demandas e exigências postas à profissão não significam somente perdas e dificuldades, mas também novos espaços, possibilidades para a ação profissional no universo empresarial. Os resultados da pesquisa. Bem, o questionário que foi aplicado foi o termo de consentimento livre esclarecido da Lei 466 de 2002, onde todas as usuárias da linha 640 assinaram com total sigilo. E através das respostas contidas neste questionário, pode-se numerar, citar, mostrar os resultados da pesquisa. Dos objetivos, qual a compreensão das usuárias do transporte coletivo quanto à importunação sexual? A pergunta é: você sabe o que é importunação sexual nos coletivos? Quando as indagadas a respeito dos conhecimentos sobre o que é importunação sexual dentro dos coletivos, se denotam diferentes entendimentos. 44% das mulheres entrevistadas responderam que sim, que compreende o que é importunação sexual dentro dos coletivos. E 56% responderam que não compreende o que seria esse tipo de abuso. Esta conclusão foi obtida não só pelas respostas nos formulários, mas também pelos relatos das entrevistadas sobre suas indagações. Eu ia me afastando e ele ia também colando em mim, entrevistada 29ª. A gente tem que passar por cada uma. Como a pessoa se excita, passa o dia trabalhando e vem no ônibus lotado e ainda vem pensando em sexo. Entrevistada 20ª. Sobre os objetivos, quais as contribuições da legislação em vigor contra a importunação sexual? A pergunta é: você conhece alguma lei que combata este crime? Das 60 mulheres entrevistadas, 55 afirmam que não conhecem, nunca viram ou ouviram algum tipo de campanha informativa sobre a violência sexual dentro dos transportes coletivos, e apenas 5 mulheres afirmam que sim, que já tinham visto algum tipo de campanha de informativo dentro do transporte coletivo. Sobre suas indagações, não resolve não, no outro dia o cara tá lá de novo, entrevistada 20ª. Não tem lei para isso, não que eu saiba. 11ª. Dos objetivos,
Quais as possibilidades de atuação do serviço social como mecanismo de defesa contra a importunação sexual nos coletivos? A pergunta foi feita à assistente social. Qual a estratégia da empresa em relação à importunação sexual? A mesma responde: a empresa não possui um trabalho voltado à importunação sexual que ocorre em seus coletivos, sendo que a empresa tem várias temáticas que trabalha já há algum tempo, como a prevenção do câncer de mama, a prevenção do câncer de homem, a prevenção do suicídio e entre outros. Mas quanto ao tema de importunação sexual, a empresa ainda não havia nenhum trabalho. Bem, agora, falando dos resultados da pesquisa, as perguntas dos questionários que ajudam a conhecer o índice de importunação sexual dentro dos coletivos. Essa pesquisa ela é bastante relevante e tem um tema atual. Vem trazendo abordagem e resultados muito pouco positivos. As vítimas de importunação sexual. 60 mulheres entrevistadas, 32 relataram já ter sofrido algum tipo de importunação sexual. Das perguntas dos questionários, vítimas de importunação sexual se denunciaram em algum registro de ocorrência. Bem, das 32 mulheres que afirmaram ter sofrido importunação sexual dentro da linha de ônibus pesquisada, 29 relataram que não fizeram denúncia formal à polícia e apenas 3 denunciaram. Verbalização das passageiras. Eu não vou passar vergonha. Entrevistada, 1. Mana, pra quê? Entrevistada, 10ª. Ainda falando sobre denunciar, das 28 mulheres entrevistadas que afirmaram não terem sido importunadas sexualmente dentro da linha do coletivo pesquisado, quando forem indagadas se denunciariam ou não o caso de importunação se houvesse acontecido com elas, destas, 13 informaram que sim, realizariam a denúncia e 15 disseram que não realizariam a denúncia. Vítimas de importunação sexual denunciar o problema para as autoridades competentes resolveria alguma coisa? Bem, de 40 entrevistadas, 17 mulheres acham que sim, denunciar ajuda a resolver e 3 não têm certeza se denunciar pode ajudar. Das suas indagações, sim, a estatística pode ajudar futuramente. Entrevistada, 2ª, não resolve não, o cara já tá lá de novo no outro dia. Entrevistada, 20ª. Do questionário, vítimas de importunação sexual que reagiram. As que reagiram foram 5, as que não reagiram foram 27. Suas indagações. Eu fiz o maior alarme, o motorista parou e colocou ele para fora do ônibus. Entrevistada, 44. Dei uns tapas nele, gritei, ofendi, o povo do ônibus pegou ele e jogou para fora. Esse aí vai pensar 2 vezes antes de fazer de novo. Entrevistada, 26. Do questionário, vítimas de importunação sexual. Se a roupa influenciaria este tipo de abuso sexual? Bem, das 60 mulheres entrevistadas, 56 informaram que não concordam que esse tipo de roupa usada pelas mulheres que utilizam o transporte coletivo tem influência sobre a ocorrência de situação de abuso sexual e apenas 4 mulheres acham que sim, o tipo de roupa pode influenciar essa situação. Das suas indagações, não, é claro que não, eu vinha da igreja, estava de vestido comprido. Entrevistada, 12ª. Tem mulher que tá com cada shortinho, aí o cara se sente convidado. Entrevistada, 34ª. Do questionário, das vítimas de importunação sexual. Das 60 mulheres entrevistadas, a faixa etária. Bem, das 60 mulheres entrevistadas que sofreram importunação sexual nesta linha de ônibus, 32 estão na faixa etária de 21 a 50 anos.
sendo referente a mais de 50% do total. 2 mulheres com idade de 18 a 20 anos e uma na faixa etária de 51 a 60 anos. Sendo que, destas mulheres, afirma o fato que ocorreu uma vez e 17 relatam que essa ocorrência aconteceu mais de uma vez. Considerações finais. A importunação sexual dentro do transporte coletivo denota uma violação de conduta de civilidade básica. O respeito. Esta, infelizmente, pode ser a realidade diária de milhões de mulheres que utilizam o transporte coletivo no Brasil e temem por ser vítima deste crime. Quero agradecer a oportunidade, estou aberta a dúvidas, se eu puder esclarecer algo, mas foi maravilhoso poder participar e apresentar o meu artigo. Que todos estejam com saúde e muito obrigada por esta imensa e maravilhosa oportunidade.